E se o homem que amavas, o pai do teu filho por nascer, não fosse quem pensavas? Para Eleanor Vance, a sua vida era um conto de fadas, uma cobertura majestosa na Quinta Avenida, um guarda-roupa repleto de alta costura, e um coração cheio de amor pelo seu carismático marido, Julian Croft, herdeiro de um império bilionário. Quando ele partiu para uma viagem de negócios crucial de 2 semanas para Tóquio, ela despediu-se com um beijo, a mão pousada na barriga grávida, sonhando com o futuro deles. Mas uma única marcação acidental numa foto, tirada a um oceano de distância, destruiria esse sonho. A verdade não era apenas uma traição amorosa. Era uma traição tão profunda, tão audaciosa, que desencadearia uma guerra entre dinastias. Porque Julia não estava em Tóquio. Estava numa praia banhada pelo sol, a casar-se secretamente com outra pessoa. O silêncio na cobertura da Quinta Avenida era algo vivo. Não era um silêncio vazio. Era um silêncio pesado, luxuoso, pontuado apenas pelo som distante e abafado do trânsito de Nova York, 28 andares abaixo. Eleanor Vance, grávida de 6 meses e envolta num conjunto de cachemir cor creme, traçava o rebordo da sua chávena de chá de camomila. O seu reflexo fitava a da superfície polida da mesa de centro em mármore negro. Uma mulher que tinha tudo, ou assim o mundo acreditava. O seu marido, Julian Croft, era o magnético e perspicaz herdeiro da Croft Global Conglomerate, um titã no mundo da logística e do capital privado. O casamento deles, há 2 anos, tinha sido o evento social da temporada, uma fusão entre o prestígio do dinheiro antigo da família dela e a riqueza absurda da família dele. Eleanor, uma ex-curadora de arte com um olhar apurado e uma graça discreta, era considerada o par perfeito para o dinâmico Julian. Alisou o tecido sobre o inchaço firme e suave da sua barriga. O filho deles, o próximo herdeiro da dinastia Croft. Julian, nesse momento, estaria supostamente do outro lado do mundo, em Tóquio. Estava a fechar um negócio histórico, um em que trabalhava há meses. É o esforço final, Ellie, dissera ele. As mãos emoldurando-lhe o rosto, os olhos cor de safira, sinceros. No máximo 2 semanas. Estarei de volta antes que des por isso. E este negócio vai garantir o nosso futuro. O futuro do nosso filho. Ela própria fez-lhe as malas, os fatos sob medida da Bion, as camisas engomadas do alfaiate dele em Savile Row, a caixa de quitiquetes japoneses ridiculamente caros que ele adorava. Ele beijou-a ao amanhecer, os lábios demorando-se, uma mão pousada de forma protetora sobre o filho que carregava. Era o retrato perfeito de um marido amoroso a partir para conquistar o mundo pela sua família. Na primeira semana, tudo parecia normal. As chamadas eram breves, dificultadas pelas 13 horas de diferença horária. Ele soava cansado, mas entusiasmado. Descrevia reuniões noturnas com a direção da Kobayashi Holdings, à vista para o Palácio Imperial a partir da sua suíte no Hotel Península. O sabor do sushi, dizia ele, estragava-o para todos os outros. Era tudo tão vívido, tão credível. A primeira racha na fachada foi quase imperceptível, uma pequena fissura. Foi numa terça-feira à noite. Eleanor jantava calmamente com a sua melhor amiga, Chloe, uma jornalista de língua afiada que nunca tinha sido completamente encantada por Julia. Ele ligou hoje, perguntou Chloe, pegando delicadamente num camarão da sua salada. Esta manhã, hora dele, respondeu Eleanor. Parecia exausto. Disse que estavam em negociações fechadas. Murmurou Chloe, concentrando-se um pouco demais no prato. Engraçado. Hoje estive a falar com uma fonte da Forbes. Estou a fazer uma peça sobre fusões internacionais. Ele mencionou o negócio Croft Kobayashi. Um nó de ansiedade apertou-se no estômago de Eleanor. E ele disse que o acordo foi assinado e selado na sexta-feira passada. Disse que Julian Croft esteve brilhante e foi o herói de Tóquio. O CEO da Kobayashi deu-lhe uma enorme festa no Parque Hyatt. Mas isso tinha sido há 4 dias. Chloe finalmente levantou o olhar. Os olhos a vasculhar os de Eleanor. Por que é que ele ainda estaria em negociações fechadas? Eleanor forçou uma gargalhada. Um som seco na opulenta sala de jantar. Oh, conheces o Julian. É um perfeccionista. Provavelmente a rever os pormenores finais. Sabes como ele é? Está sempre a verificar tudo 3 vezes. Chloe não pareceu convencida. Certo. O perfeccionista.
A conversa seguiu outro rumo, mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Nessa noite, Eleanor não conseguiu dormir. Repetiu na cabeça a última conversa que tiveram. Disse que estava a caminho de outra reunião. Mas a sua voz não tinha havido um eco, e por baixo do tom cansado, uma leveza estranha, quase eufórica. E ela não ouvirá o som distante de gaivotas, no coração de Tóquio. Abanou a cabeça, zangada consigo mesma. Estava grávida e cheia de hormonas. Chloe, com o seu cinismo de repórter, tinha-lhe simplesmente metido ideias na cabeça. Julian amava-a. Estava a construir o futuro deles. No dia seguinte, um estafeta entregou uma pequena e elegante caixa da Cartier. No interior, aninhada em veludo preto, estava uma pulseira Love em ouro rosa cravejada de diamantes. O cartão, com a caligrafia confiante e familiar de Julian, dizia: "Para minha linda esposa. A contar os segundos até estar em casa. Todo o meu amor, Jay." O gesto deveria tê-la tranquilizado. Era tão tipicamente Julian, grandioso, caro e atencioso. Mas ao tentar fechar o fecho da pulseira, sentiu um arrepio. A morada de entrega no recibo do estafeta não era de nenhuma boutique Cartier em Tóquio. O número de rastreio provinha de um centro de distribuição em Miami, Florida. Por que é que ele lhe compraria um presente em Tóquio e o enviaria de Miami? O coração começou a martelar-lhe no peito. Aquilo era mais do que uma fantasia hormonal. Aquilo estava errado. Entrou no closet meticulosamente organizado de Julian. Um espaço de madeira escura, couro e aço. Não sabia bem o que procurava. Uma pista. Uma peça do puzzle que fizesse sentido. Passou a mão sobre a caixa dos relógios, cheios de Patek Philippe e Audemars. Abriu a gaveta das botoneiras. Uma coleção cintilante de relíquias de família e designs modernos. Escondida ao fundo, por baixo de uma bandeja de veludo, estava uma pequena caixa desconhecida, de um joalheiro de quem nunca ouvirá falar, Coral Genzen de Bartz. As mãos tremiam-lhe ao abri-la. Estava vazia. Era uma caixa de anel. Uma caixa de anel de noivado. Saint Bart's. Saint Barthélemy, o recreio caribenho dos ultra-ricos, uma ilha conhecida pelas praias de areia branca, águas turquesa e casamentos de destino. As gaivotas. O eco na voz dele. O centro de distribuição em Miami. Tudo encaixou com uma certeza horrível, que lhe revirou o estômago. Ele não estava em Tóquio. Com um crescente pressentimento, ligou o portátil. As mãos sentiam-se desajeitadas. A respiração vinha em arfadas curtas e agudas. Não tinha nenhuma das palavras passe dele, mas não precisava delas. Julian era uma figura pública, um homem cuja vida era documentada nas páginas sociais. Mas não foi a essas que ela recorreu. Foi ao Instagram. Não seguia muitos dos influenciadores vazios e filhos de milionários com quem Julian, por vezes, fazia negócios. Mas conhecia-lhes os nomes. Começou a procurar por hashtags. Hashtag Street Bart's. Hashtag Nick Beat. Hashtag Eden Rock. Eleanor ampliou o ecrã, pixelando a imagem. Estava desfocada, mas não havia como negar a satisfação arrogante no rosto de Isabela, nem a forma possessiva como a mão de Julian pousava na sua anca. E na mão esquerda de Isabela, apanhando os últimos raios do sol poente, estava um anel de diamantes tão grande que parecia um estilhaço de gelo. O portátil escapou-lhe das mãos, caindo sobre o tapete felpudo. O som foi engolido pelo pesado e luxuoso silêncio da Penthouse. Mas agora, o silêncio já não era reconfortante. Era sufocante. Era o som da sua vida, do seu casamento, de todo o seu mundo a ser completamente demolido. As 24 horas que se seguiram à descoberta foram um borrão de realidade suspensa. Eleanor existia num estado de calma pré-natural gelada, um mecanismo de defesa que o seu corpo ergueu contra a vaga de dor prestes a afogá-la. Movia-se pela casa palaciana como um fantasma, a mão nunca se afastando da barriga. Uma promessa silenciosa à vida inocente que carregava. Ela não iria desmoronar. Ainda não. Não chorou. A traição era grande demais, cinematográfica demais para lágrimas. Parecia um argumento de novela, não a sua vida real. Julian, o seu Julian, casado com Isabela Romano, a filha do homem que o seu sogro, Alistair Croft, chamava apenas de aquele bandido florentino. Era insano. Era impossível.
Mas a imagem estava gravada na sua retina. O braço de Júlia em torno de Isabela, o diamante no dedo de Isabela. A primeira chamada foi para Chloe, a voz num tom monocórdico. Tinhas razão. Não houve um eu bem te disse da parte da amiga. Apenas uma inspiração aguda e um simples. Do que é que precisas? Preciso de um nome, disse Eleanor. As palavras a saberem a cinza. O melhor investigador privado desta cidade. Alguém discreto, implacável e caro. Alguém que descubra o que está a fazer um homem que supostamente está em Tóquio, num iate em St. Barts, com a filha do maior inimigo do pai. Chloe não hesitou. Marcus Thorne. Ex-Mi-6. Agora dirige uma firma de inteligência privada num escritório ridiculamente discreto no Meapakin District. Ele encontra esqueletos em armários que foram selados há 100 anos. Eu trato disso. Ele vai encontrar-se contigo. A reunião aconteceu no dia seguinte. O escritório de Marcus Thorne era o oposto do estereótipo do detetive privado espalhafatoso. Era minimalista, decorado com fotografia preto e branco austera, e cheirava vagamente a livros antigos e café caro. Thorne era um homem nos seus finais de 50, com olhos inteligentes e cansados, e a quietude de um predador. Ouviu sem interrupções enquanto Eleanor, sem vacilar na voz, expôs os factos. A viagem a Tóquio, os 4 dias de diferença, a entrega de Miami, a caixa do anel, a foto do Instagram. Empurrou uma cópia impressa da imagem pela superfície polida da secretária. Ele estudou-a durante um longo momento, através de uns óculos de leitura. Os romances, disse ele, num murmúrio grave e culto. Isto não é apenas um caso, Sra. Croft. Isto é uma declaração de guerra. Preciso de saber tudo, declarou Eleanor. As mãos tão apertadas que os nós dos dedos estavam brancos. Preciso de provas, não apenas suspeitas e fotos desfocadas. Preciso de documentos. De uma linha temporal. Preciso de saber se isto entre eles é real. E o casamento? Perguntou Thorne, o olhar direto. Eleanor estremeceu. A palavra bateu como um golpe físico. Preciso de saber se ele casou com ela. Essa será a minha prioridade, disse ele, com uma expressão impenetrável. O meu honorário é de $5.000 por dia, mais despesas. Requeiro um adiantamento de 20.000. Eleanor nem pestanejou. Tirou o Amex preto da carteira, aquele que Júlia insistira que tivesse, e deslizou pela mesa. Descubra! Durante os 3 dias seguintes, Eleanor viveu à base de chá de camomila e adrenalina. Manteve a fachada. Quando Julian ligava, era a esposa perfeita e carinhosa. Forçava-se a soar feliz, a perguntar pelas reuniões, a dizer que tinha saudades. Cada palavra era um exercício supremo de autocontrolo. As mentiras dele eram tão suaves, tão ensaiadas. Falava de folhas de cálculo e projeções, enquanto o som das ondas se ouvia ao fundo. Dizia que o eco vinha do átrio cavernoso do hotel. Era um mentiroso magistral. E o conhecimento disso era um estilhaço de gelo cravado no seu coração. No 4º dia, a assistente de Thorne ligou. O Sr. Thorne tem o relatório preliminar pronto. Pode encontrar-se consigo quando lhe for conveniente. Eleanor encontrou-se com ele numa suíte privada no Hotel Carilli, terreno neutro. Não queria que a informação que viria envenenasse ainda mais o seu lar. Thorne já a esperava, um dossiê fino, encadernado em couro, pousado sobre a mesa à sua frente. Não perdeu tempo com cortesias. O Sr. Croft nunca foi a Tóquio. Começou, o tom direto, factual. O seu jato privado, um Gulfstream G650, registrou um plano de voo para o aeroporto de Haneda, mas foi um voo fantasma. O avião nunca saiu do hangar em Teterboro. Ele e a senhora Romano viajaram em classe executiva num voo da Delta para Saint Martin e depois apanharam um charter privado para Saint Barts, há 9 dias. Abriu o dossiê. A primeira página era uma fotografia em alta resolução. Desta vez não estava desfocada. Era uma foto tirada com lente teleobjetiva de Julia e Isabela de mãos dadas na praia de Celine. Riam-se, com as cabeças encostadas. Pareciam incandescentemente felizes. Eleanor sentiu uma vaga de náusea. Thorne virou a página. Ficaram no Eden Rock Resort, na suíte Christopher Columbus. Temos cópias da reserva, paga por uma empresa fantasma ligada a Romano Industries. Outra foto.
Julian e Isabela jantar à luz de velas. Ele dava-lhe um pedaço de fruta, os olhos cheios de uma adoração que Elelanena não via há anos. E o casamento, murmurou Elelanena, mal audível. Thorne hesitou, o olhar suavizando por uma fração de segundo. Casaram-se há 3 dias, uma cerimônia civil pequena e privada na Collectivité de Saint-Barthélemy, o equivalente à Câmara Municipal local. Seguiu-se uma recepção no iate da família Romano. O Olar virou a página mais uma vez, e lá estava. Uma cópia digitalizada, a cores, da certidão de casamento. Acte de mariage. Os nomes eram claros, impressos em letra oficial e impessoal. Epaux, Julian Alexander Croft. Épouse, Isabela Sofia Romano. A data. O carimbo oficial. As assinaturas. Era real. Era legal. Era inegável. Julian Croft, seu marido, o pai do seu filho, cometera bigamia. Casara-se com outra mulher estando ainda casado com ela. A calma que envolvera Elelanena durante dias colapsou de forma catastrófica. O ar saiu-lhe dos pulmões. O quarto começou a rodar, as extremidades da sua visão a desvanecerem-se em cinzento. Não era apenas uma mulher traída. Era uma tola pública, um peão num jogo que mal começava a entender. O seu casamento era uma mentira. O seu marido, um criminoso. Thorne prosseguiu, a voz um zumbido constante no caos da sua mente. Há mais. A nossa equipa de forenses financeiros tem estado a investigar. Parece que o Sr. Croft tem vindo a transferir sistematicamente ativos, bens pessoais, não fundos da Croft Global, para contas offshore nos últimos 6 meses. Contas onde a senhora Romano é agora co-signatária. Deslizou outro documento pela mesa. Uma confirmação de transferência bancária. 20 milhões de dólares transferidos da conta pessoal de Julia no Morgan Stanley para um banco nas Ilhas Caimão, com data do dia seguinte ao casamento com Isabela. Os 50 milhões eram um insulto final. Aquilo não era um crime passional. Era uma campanha de traição planeada, fria, calculada. Elelanena levantou-se. A cadeira raspou no chão. A dor já não era uma vaga. Era uma entidade física, uma mão apertando-lhe o coração, os pulmões, o ventre. Tinha de sair dali. Tinha de respirar. Senhora Croft, disse Thorne, levantando-se também. Há mais uma coisa. Uma complicação. Ela virou-se para ele, o rosto pálido, uma máscara rígida. Segundo as nossas fontes em Itália, Isabela Romano também está grávida. As palavras ficaram suspensas no ar. Monstruosas. Inacreditáveis. Grávida. Outro herdeiro. Outra criança para complicar linhas de sucessão e herança. Um movimento saído diretamente de um manual medieval. Uma guerra de úteros por um império moderno. Elelanena fitou Marcus Thorne. O dossiê da traição do seu marido aberto entre eles. A fotografia de Julian e Isabela sorrirem na praia parecia zombar dela. Aquilo não era apenas uma traição. Era uma manobra estratégica. Uma aquisição corporativa feita através de votos de casamento e gravidezes calculadas. E ela, Elelanena Vance Croft, não era apenas a vítima. Era o principal obstáculo a eliminar. A realização atingiu-a como um golpe físico. O seu marido não queria apenas deixá-la. Queria apagá-la. Os 2 dias antes do regresso marcado de Julian foram uma verdadeira aula de dissimulação. Um papel que Elelanena nascerá para desempenhar. Criada num mundo onde as aparências eram tudo, onde as emoções eram geridas, não expostas. Recorreu a uma reserva de aço que nem sabia possuir. A dor continuava lá, uma pedra fria e pesada no peito. Mas agora estava acompanhada de algo novo. Uma raiva branca, dura como diamante. Falou com Marcus Thorne mais uma vez. Quero que descubra tudo, ordenou, a voz sem vestígios de tremor. Cada transação. Cada e-mail. Cada mensagem entre Julian e os romanos. Quero saber se o meu sogro sabe. Quero saber o que este casamento dá ao Julian que ele não tinha já. Isto não tem a ver com amor. Isto tem a ver com poder. Quero saber como ele planeia vencer. Thorne, sempre profissional, respondeu simplesmente. Já estou a tratar disso. Elelanena preparou-se para o regresso de Julian como quem se prepara para a guerra. Mandou limpar profundamente a pentose. Encheu-a das suas orquídeas brancas favoritas.
Agendou uma consulta com o obstetra para a semana seguinte e deixou o cartão da marcação sobre a mesa do hall, onde ele o veria. Colocou no quarto seu casaco de cachemira preferido e calças confortáveis. Estava a montar um palco, um cenário da vida perfeita que ele escolhera detonar. Cada detalhe amoroso era uma peça meticulosamente colocada de armamento psicológico. Na noite em que ele devia chegar, vestiu-se com cuidado. Não com as roupas de maternidade confortáveis que preferia, mas com um vestido de seda azul escuro que moldava suas curvas e destacava o volume da gravidez. Usou os brincos de diamante que ele lhe dera no primeiro aniversário de casamento. Não era a esposa chorosa e histérica. Era o retrato da maternidade serena e expectante. Era a personificação de tudo o que ele estava a deitar fora. Ouviu a chave na porta exatamente às 19 horas. O coração, que pensava ter transformado em pedra, deu um tranco traiçoeiro e doloroso. Ellie, estou em casa. A voz dele ecoou no átrio, cheia de uma alegria forçada que lhe deu arrepios. Apareceu à porta da sala, bronzeado, atraente e satisfeito consigo próprio. Trazia um grande saco de compras duty-free. Tive tantas saudades tuas, disse ele, caminhando em direção a ela. Largou o saco e puxou-a para os braços, tentando beijá-la. Helena virou o rosto no último segundo, e os lábios dele tocaram-lhe apenas a face. Soube-lhe a toque de cobra. Não se afastou, mas manteve-se perfeitamente imóvel, o corpo rígido. Ele recuou, uma centelha de confusão nos olhos. Cansada? Perguntou, o sorriso a vacilar ligeiramente. Só, sobrecarregada por ter-te de volta, disse ela, a voz lisa como vidro. Como foi Tóquio? Fechaste o negócio? Arrasei, respondeu ele, a confiança a regressar. Apontou para o saco. Trouxe-te presentes. Uma daquelas misturas de matcha ridículas que adoras. E algo pequeno da Mikimoto. Era um ator fenomenal. Um verdadeiro artista da mentira. Foi até ao bar para se servir de um Scott, de costas para ela. Deus, é tão bom estar em casa. 2 semanas de salas de conferência bafientas e reverências forçadas. Preciso de uma cama sério. A minha cama. Com a minha mulher. Era o momento. Aquele que ela ensaiara 1000 vezes na cabeça. Isso é engraçado, disse ela, a voz calma e conversacional. Julian parou com o decantador na mão. O quê? Pensava que as camas no Eden Rock eram bastante confortáveis. Continuou ela, os olhos fixos nas costas dele. E imagino que o tempo em St. Barts esteja melhor que em Tóquio nesta altura do ano. Ele congelou. O tilintar do decantador contra o copo foi o único som. Não se virou por longos segundos estendidos. Quando finalmente o fez, o rosto era uma máscara de confusão controlada. Mas ela viu o pânico nos olhos dele. Um animal encurralado à procura de saída. St. Barts. Ellie, do que estás a falar? Estive em Tóquio. Sabes disso? Ela deu-lhe um pequeno sorriso, piedoso. Por favor, Julian, não insultes a minha inteligência. É vulgar. Caminhou até a mesa de centro em mármore, os movimentos fluidos e deliberados. Pegou numa única folha de papel que tinha deixado ali, ao lado de uma cópia da arquitetural de Geste. Estendeu-lhe. Era a certidão de casamento. Ele olhou para o papel, o bronzeado a empalidecer sob a luz suave da sala. O sangue fugiu-lhe do rosto, deixando-lhe a pele com uma tonalidade cerosa. Olhou do papel para o rosto dela e de novo para o papel. A fachada charmosa e confiante desfez-se, revelando algo feio e desesperado por baixo. Onde arranjaste isto? Sussurrou ele. Isso importa, respondeu Helena, a voz mais fria do que alguma vez ouvirá. É real. Foste tu, Julian Alexander Croft, meu marido, que casaste com Isabela Romano há 3 dias numa cerimônia civil em St. Bartelli. Ele abriu a boca. Depois fechou-a. A mentira, aquela mentira vasta e total que construíra, era demasiado grande para manter. Olhou para ela, para a curva suave da barriga, para a certidão de casamento na mão dela. E algo nele pareceu quebrar. O desespero nos olhos foi substituído por um pragmatismo gélido. Pousou o Scott. O ator saíra de cena. O estratega tomava o seu lugar. Sim, disse ele. A palavra seca, sem emoção. O reconhecimento explícito foi mais doloroso que qualquer mentira.
Confirmou tudo. Tornou tudo real. Helena sentiu o chão inclinar-se sob os pés, mas travou os joelhos. Recusava dar-lhe o gosto de vê-la cair. Por quê? Perguntou, a voz uma ferida aberta no silêncio da sala. Ele passou a mão pelo cabelo. Um gesto de frustração, não de arrependimento. Eleanor, é complicado. É negócio. Não é o que pensas. Não é o que penso. Soltou uma gargalhada, quebrada, incrédula. Fugiste secretamente para uma ilha tropical com outra mulher, enquanto eu, tua mulher grávida, achava que estavas numa viagem de negócios. Casaste-te com ela. Cometeste um crime. O que é que eu não estou a compreender, Julian? Não compreendes os riscos. Disparou ele, a voz a subir. O meu pai. Ele está a perder o controlo. É demasiado conservador. O acordo com os Romano, casar com a Isabela, era a única forma. É uma fusão. Uma aquisição hostil da empresa da minha própria família. Oh! Helena olhou para ele, sem fôlego, chocada com a arrogância deslumbrante, com o cálculo frio. E eu? E o nosso filho? Exigiu, a voz finalmente a quebrar. Dano colateral na tua pilhagem corporativa? Não. Insistiu ele, dando um passo em frente. Não vês? Tudo isto era para proteger o nosso futuro. O meu futuro contigo. Este casamento com a Isabela é apenas um pedaço de papel, um contrato de negócios. Não significa nada. Tu és a minha esposa, Helena, a mãe do meu herdeiro. Assim que tivesse o controlo da empresa, dissolvia o casamento com ela. Era tudo um meio para um fim. Ele acreditava mesmo naquilo. Estava ali, depois de admitir bigamia, de cometer uma traição monumental, a tentar pintar tudo como um ato nobre, por ela. O gaslighting era tão profundo, tão absoluto, que era assustador. Ele não a via como uma pessoa que tinha magoado, via-a como uma variável numa equação que falhara em controlar. E então, a última peça do relatório de Thorne ecoou na mente dela. E o bebê, dela? Julian? Perguntou Helena, a voz agora num tom mortalmente calmo. A gravidez da Isabela também é apenas uma cláusula no contrato de negócios? Se pensava que ele não podia ficar mais pálido, estava enganada. Ele parecia ter sido atingido por um raio. Ficou a olhar para ela, a boca entreaberta. Era evidente pelo choque no rosto que era novidade para ele. Isabela também o tinha manipulado. Uma onda de satisfação escura, cruel, percorreu Helena. Eram duas víboras num poço, e ela sentia-se satisfeita por saber que se iriam envenenar um ao outro. Estás a mentir, gaguejou ele, atrapalhado. Estou, Julian? Disse Helena, o lábio a curvar-se num esgar de desdém. Parece que não és o único no teu novo casamento que faz jogadas estratégicas. Uma guerra de sucessão. Que medieval da vossa parte. Virou-lhe as costas e começou a caminhar em direção ao quarto. Eleanor, espera, implorou ele, a voz agora perder firmeza, tomada por pânico genuíno. Podemos resolver isto. Eu posso resolver isto. Não faças nada drástico. Ela parou no vão da porta, mas não se virou. Tens razão numa coisa, Julia. Isto é uma guerra. Mas cometeste um erro fatal. Presumiste que eu era um peão no teu jogo. Estás prestes a descobrir que sou uma rainha. Entrou no quarto e fechou a porta suavemente atrás de si. Não bateu com ela. Não gritou. A quietude do clique da tranca foi mais poderosa do que qualquer explosão. Dentro do quarto, encostou-se à porta, o corpo finalmente a tremer descontroladamente. O palco estava montado. O primeiro ato terminara. E ela sabia exatamente qual seria o seu próximo movimento. Não ia ligar a um advogado. Ainda não. Ia ligar a única pessoa no mundo que tinha mais a perder com aquela união desastrosa do que ela. A única pessoa que odiava Sérgio Romano mais do que qualquer outro. Pegou no telemóvel, os dedos a voar pelo ecrã. Estava a ligar ao rei. Estava a ligar ao seu sogro, Alistair Croft. A viagem de 40 minutos até a propriedade dos Croft em Greenwich, Connecticut, pareceu uma travessia para outra dimensão. Helena foi a conduzir, os nós dos dedos brancos no volante do Range Rover. Deixará Julian parado na Penthouse, atônito e em silêncio. Tinha feito uma pequena mala de viagem com o essencial, um gesto final.
Não estava apenas a sair por uma noite. Estava a deixar a sua vida para trás. A propriedade dos Croft não era uma casa. Era um principado. Um vasto solar de pedra sobre 200 acres de relvados impecáveis, árvores centenárias e jardins esculpidos. Era uma fortaleza de riqueza e poder. Ao passar pelos portões de ferro forjado, sentiu a onda familiar de intimidação. Mas naquela noite, era temperada por um objetivo implacável. Alistair Croft esperava por ela na biblioteca, o seu santuário. Uma sala com estantes de mogno do chão ao teto, poltronas de couro gasto e o cheiro persistente de charuto e papel antigo. Uma lareira rugia, projetando sombras dançantes sobre o homem imponente em frente a ela. Alistair estava nos seus 60 e muitos, forjado pela ambição e disciplina. Transformará a Croft Global de uma modesta empresa de transportes num colosso global. Era conhecido pela sua impiedade nos negócios e pela feroz proteção do nome e legado da sua família. Olhou para Elelanena ao entrar, os olhos cinzentos e penetrantes a não perderem nada. Não lhe perguntara por que vinha. Dissera apenas: aqui, dentro de 1 hora. Elelanena, disse ele, a voz grave. Apontou para uma poltrona de couro em frente da sua. Uísque. Não, obrigada, respondeu ela, sentando-se com as costas direitas. Ele serviu-se e sentou-se também, girando o líquido âmbar no copo. Não disse nada. Esperou. O silêncio dele era uma ferramenta, uma tática de negociação. Estava a dar-lhe a palavra. Elelanena inspirou fundo. O Julia não está em Tóquio. Passou os últimos 9 dias em St. Barts com a Isabela Romano. A expressão de Alistair não mudou, mas o músculo na mandíbula contraiu. Ele sabia. Claro que sabia. Tinha olhos e ouvidos em todo lado. Provavelmente soubera antes dela. Estava a testá-la. E incitou ele. Elelanena enfrentou o olhar dele diretamente, recusando-se a recuar. E há 3 dias, casou-se com ela. Desta vez, viu uma reação. Uma chama escura acendeu-se nas profundezas dos seus olhos cinzentos. Não era choque. Era fúria. Uma raiva fria e controlada, muito mais assustadora do que qualquer explosão. Cometeu bigamia. Colocou o nome da família em risco com o escândalo público. E ligou-se à filha do nosso concorrente mais inescrupuloso. Continuou, pressionando a vantagem. Ele fez isto. Alega que foi para garantir o apoio de Sérgio Romano numa aquisição hostil da Croft Global, da sua empresa. Alistair bebeu lentamente o uísque. Colocou o copo sobre a mesa com um baque deliberado. O rapaz é um tolo, disse ele, as palavras a cortarem o silêncio como lâminas de gelo. Um tolo arrogante e sentimental. Confunde ambição com estratégia. Pensa que pode encantar uma cobra como o Romano. E trouxe esta imundície até a minha porta. A nossa porta, corrigiu Elelanena com doçura. Sou a esposa dele. A mãe do seu neto. Colocou uma mão protetora sobre a barriga. E segundo a informação que tenho, a Isabela também está grávida. Essa era a única peça de informação que Alistair claramente não tinha. Recuou como se tivesse sido fisicamente atingido. O sangue fugiu-lhe do rosto e, pela primeira vez, Elelanena viu não o titã corporativo, mas o patriarca envelhecido, confrontado com a possível destruição do seu legado. A guerra de herdeiros, o escândalo público que arrastaria o nome Croft pela lama durante anos. Ele declarou guerra à própria família, murmurou Alistair, a voz um rosnar baixo de incredulidade e raiva. Por quê? Para sentar-se na minha cadeira alguns anos mais cedo? Ele quer tudo, disse Elelanena. E estava disposto a sacrificar-nos para o conseguir. Acredita que pode ter a Isabela como sócia de negócios, e a mim como esposa dócil a criar o herdeiro legítimo na sombra. Disse-me que o casamento com a Isabela era apenas um papel, que o dissolveria depois. Vão retratar-me como a esposa traída, disse Elelanena, a voz dura como aço. A mãe grávida e dedicada que foi traída da pior forma possível. Numa guerra de relações públicas. Sou um trunfo. E ambos sabemos que o conselho da Croft Global é leal a ti. Eles são a moda antiga. Valorizam estabilidade e tradição. O que achas que farão quando souberem que o herdeiro é um bígamo? Que se aliou aos romanos e planeia destronar o próprio pai? Tinha posto todas as cartas na mesa.
Oferecia-lhe uma aliança, a sua superioridade moral, em troca do poder e dos recursos dele. Alistair Croft uniu os dedos, um sorriso lento e predador a formar-se no rosto. Não era um sorriso caloroso. Era um sorriso de acordo, de objetivo comum. O Julian compreendeu mal, de forma fundamental, a natureza desta família. Disse Alistair, a voz baixa. E perigosa. Ele pensa que o nosso legado é sobre dinheiro. Não é. É sobre sangue. E ele traiu o seu próprio. Alistair levantou-se e dirigiu-se à sua imponente secretária de mogno. Carregou num botão do intercomunicador. Quero o Arthur Vance em linha, ordenou. Depois olhou para Elelanena. O meu chefe de segurança. Não o que o Julian conhece. Carregou noutro botão. E liguem para os sócios da Sullivan e Cromwell. Todos. Não me interessa a hora. Digam-lhes que é um código preto. Voltou-se para Elelanena, os olhos a arder com um fogo renovado. Vais ficar aqui, nesta casa. Tu e o meu neto estarão protegidos. A minha equipa jurídica tratará da anulação. Vamos avançar com base em bigamia. Vamos congelar os bens pessoais dele. Vamos falar com a imprensa. Mas controlaremos a narrativa. Vais dar uma única entrevista. E apenas uma. Vamos pintar um quadro de uma traição tão profunda, tão devastadora, que nem um único membro do conselho tomará o partido dele. Era um tubarão que cheirara sangue. O sangue do neto. O seu próprio sangue. Ele quis uma guerra, rosnou Alistair Croft, servindo a Elelanena um copo de água, e a si próprio um segundo uísque, bem mais forte. Muito bem. Terá uma. Na biblioteca iluminada pelo fogo, no reduto do seu sogro, rodeada pelos ícones do poder antigo e de uma ambição incansável, Eleanor Vance Croft deu um gole de água. Já não era apenas uma vítima. Era uma combatente. E acabava de conquistar o aliado mais poderoso, e mais perigoso, que alguma vez poderia ter imaginado. A guerra dos Croft tinha começado. A notícia arrebentou numa manhã de quarta-feira, não como uma fuga escandalosa, mas como uma explosão meticulosamente orquestrada. Não foi um cronista de mexericos quem teve o furo. Foi o Wall Street Journal. A manchete era seca, brutal e devastadora. Herdeiro da Croft envolvido em escândalo de bigamia. Alegadamente casa-se com filha de rival em plano de tomada hostil. O artigo, meticulosamente documentado com fontes próximas da família Croft, detalhava todo o caso sórdido. Narrava a alegada viagem de negócios de Julian, o casamento secreto nas Caraíbas com Isabella Romano, e enquadrava tudo num audacioso plano de tomada de controlo da Croft Global, contra o próprio pai. A peça vinha acompanhada de uma única fotografia comovente de Elelanena, tirada por um fotógrafo de renome mundial. Ela não chorava. Estava envolta em luz suave, serena e determinada, as mãos pousadas na barriga grávida. Era Madonna, traída, mas inquebrável. As consequências foram imediatas e catastróficas para Julian. As linhas da Croft Global colapsaram com chamadas. As ações caíram 12% na primeira hora de negociação. O conselho de administração, veteranos experientes e leais a Alistair, foi inundado de pedidos de explicação. Da sua gaiola dourada na propriedade de Greenwich, Elelanena observava o caos a desdobrar-se. Alistair montara uma sala de guerra, transformando uma ala do solar num centro de comando, repleto de advogados, especialistas em comunicação e contabilistas forenses. Elelanena não era espectadora. Era peça-chave. Revisava cada comunicado à imprensa, cada peça jurídica. A curadora de arte discreta desaparecera. Agora havia uma mulher de foco implacável. Julian e os romanos foram apanhados completamente desprevenidos. Esperavam um divórcio discreto, ainda que turbulento, não uma ofensiva pública e jurídica em larga escala. A resposta deles foi desajeitada e apressada. Lançaram um comunicado a negar a bigamia, classificando a acusação como uma invenção desesperada de uma esposa despeitada e de um pai ultrapassado. Afirmavam que o casamento com Elelanena já estava irremediavelmente terminado e que o processo de divórcio estava em curso. Era mentira. E a equipa de Alistair desmentiu tudo de imediato, apresentando à imprensa fotos datadas de Julian e Elelanena num evento de beneficência, sorridentes, apenas 2 semanas antes. Exibiram a pulseira Cartier, um presente enviado de Miami durante a alegada viagem a Tóquio.
Cada mentira de Julian foi desmontada, de forma metódica, com factos frios e incontestáveis. A batalha tornou-se pessoal. E feia. A máquina de relações públicas dos Romano, financiada pelos bilhões de Sérgio, iniciou uma campanha de difamação contra Elanena. Fontes anônimas começaram a murmurar aos tabloides que ela era instável, que a gravidez a tornará delirante, que era ela quem fora infiel. Tentaram pintá-la como uma oportunista, furiosa por ver ameaçado seu bilhete para Fortuna Croft. Mas a narrativa que Alistair e Elanena construíram era demasiado poderosa. A imagem da esposa grávida e traída era um arquétipo de vítima impossível de ignorar até para o leitor mais cínico. E o seu silêncio tornou-se a sua arma mais forte. Não deu mais entrevistas. Permaneceu recolhida na propriedade dos Croft, a imagem da dignidade em sofrimento. Nos bastidores, porém, a batalha legal era um vendaval. Os advogados de Alistair pediram a anulação do casamento de Elanena com Julian por fraude e bigamia. Simultaneamente, deram entrada num processo de família para estabelecer a paternidade do filho por nascer de Elanena e garantir os seus direitos como herdeiro principal ao abrigo do fundo familiar Croft. Esse era o checkmate de Alistair. O fundo familiar Croft, um documento blindado por 3 gerações de advogados, continha uma cláusula crítica. O controlo da Croft Global não passaria diretamente para Julia, mas sim para o seu primeiro filho legítimo, reconhecido legalmente. De repente, 2 gravidezes estavam no centro de uma guerra de bilhões. O filho de Elanena, concebido dentro de um casamento legal, era o claro favorito. Mas os advogados dos romanos eram ferozes. Alegaram que o casamento de Julian com Elanena era uma farsa, e que o casamento com Isabela era o de verdadeira intenção. Preparavam-se para contestar a legitimidade do matrimônio de Elanena em tribunal, criando um atoleiro legal que podia durar anos. Julian não tinha sido apenas um tolo. Tinha sido um peão voluntário num esquema para desmantelar a empresa da própria família. Soubesse ele ou não o alcance total do plano, já não importava. Ele puxara o gatilho. Ele não me traiu só a mim. E não te traiu só a ti, disse Elanena, olhando para Alistair, o horror a enraizar-se. Traiu o legado de todos os que construíram esta empresa. Tentou queimá-la até as cinzas. Por um homem que é teu inimigo jurado. Alistair Croft afundou-se na cadeira de couro, o rosto pálido. Parecia velho. A luta parecia tê-lo abandonado, substituída por um cansaço profundo, da alma. Tinha sido ultrapassado pelo próprio filho. E pelo seu maior adversário. Mas ao olhar para ele, Elanena sentiu a sua própria determinação endurecer. Não iria permitir que isto acontecesse. Não deixaria que o legado do seu filho fosse uma empresa falida e um nome manchado. Então temos de acabar com isto, disse ela, a voz a soar como um comando. Temos de os atingir onde dói. Não na imprensa. Não no tribunal de família. Nos bolsos. Torne, foste tu quem encontrou isto. Que mais podes descobrir sobre os romanos? Onde estão os esqueletos deles? Toda a gente os tem. Alistair ergueu o olhar, uma centelha a regressar-lhe aos olhos ao ver o fogo nos dela. Marcus Thorne permitiu-se um pequeno e sombrio sorriso. Senhora Croft, não faz ideia. A guerra estava prestes a entrar numa nova e muito mais perigosa fase. Eleanor já não estava apenas a defender o direito de nascença do filho. Estava agora a lutar pela sobrevivência de todo o Império Croft. O confronto final deu-se no coração do território inimigo. Uma fria sala de reuniões envidraçada, no escritório de advogados da família Romano. Devia ser uma rendição. De um lado da imensa mesa de mogno estava Julia, um fantasma do que fora, ao lado de uma Isabela desafiadora. E de seu pai, Sérgio Romano, a exalar uma vitória arrogante. Vamos ser diretos, começou Sérgio, a voz a pingar com descendência. Estamos aqui para formalizar a tua derrota, Alistair. Será acordado um acordo generoso para Eleanor, para resolver o erro juvenil do Julian. Mas o futuro da Croft Global é com a minha família. Isto é apenas uma formalidade. Alistair manteve-se em silêncio, o rosto uma máscara de pedra. Limitou-se a inclinar a cabeça na direção de Elanena. A palavra era dela. Elanena enfrentou o olhar arrogante de Sérgio. Uma calma serena a instalar-se nela.
Acreditas que isto é sobre uma aquisição corporativa, declarou, a voz cortando o ar tenso. Mas nós sabemos qual era o teu verdadeiro prêmio. O contrato do Porto de Miami. Um plano engenhoso, orquestrar um escândalo, acionar a cláusula ética e fazer com que o ativo mais valioso da Croft Global caísse no teu colo. Foi cruel, mas não foi brilhante. Fez uma pausa. Depois virou-se para Julian. Foste um tolo, Julian. Pensavas que estavas a conquistar um reino. Mas eras apenas a chave que entregaram a um ladrão. Antes que alguém pudesse responder, assentiu para Marcus Thorne, que estava encostado à parede. Ele avançou e colocou um dossiê fino, encadernado em couro, à frente de Sérgio. Os nossos investigadores estiveram ocupados, explicou Eleanor. Examinaram o financiamento da tua proposta para o porto. É surpreendente o que se encontra ao investigar sociedades de fachada no Panamá. O sorriso confiante de Sérgio contraiu-se. Abriu o dossiê, e a cor começou a fugir-lhe do rosto. Isabela espreitou as páginas, os olhos arregalando-se de horror. Os documentos mostravam claramente um rastro de branqueamento de capitais, canalizando fundos de um oligarca russo sancionado, através de contas em cascata, para financiar a proposta dos romanos. Essa informação, continuou Eleanor, a voz fria e afiada como gelo, está agora nas mãos do Departamento de Justiça, do Departamento do Tesouro, e da SEC. Isto não se trata apenas de perder um contrato, Sérgio. Trata-se de prisão federal. E da confiscação total dos teus bens. Estás a blefar, rosnou Sérgio, mas a voz tremia. Estou, respondeu Eleanor, fazendo um gesto para o ecrã de parede. Thorne carregou num botão e uma emissão de notícias financeiras apareceu. A manchete, brutal. Romano Industries sob investigação federal por violação de sanções. A guerra estava terminada. O checkmate era absoluto. Naquele instante, o Império Romano desmoronou. Eleanor virou-se finalmente, com toda a atenção, para o marido. O teu casamento com a senhora Romano é nulo, Julian, disse, sem hesitação. Foi fundado numa conspiração criminosa. O Ministério Público ofereceu-te um acordo, testemunhas contra os romanos. E receberás clemência na acusação de bigamia. Olhou para o homem vazio que em tempos amara. Sugiro que o aceites. É tudo o que te resta. Sem mais um olhar para as ruínas que deixará atrás de si. Eleanor ergueu-se. A dignidade era agora o seu escudo. A minha anulação será finalizada esta semana. O meu filho é, e será sempre, o único herdeiro legítimo do fundo Croft. Caminhou para a porta, parando apenas para uma última frase. Vieste atrás do futuro da minha família. Ficaste sem nenhum. Nos meses que se seguiram, o mundo assentou numa nova ordem. Julian, destituído do nome e da herança, tornou-se um pária desgraçado. O seu testemunho sepultou Sérgio Romano e a sua empresa no mar de processos judiciais que duraria uma vida. Já Eleanor floresceu. Saiu das gaiolas douradas do passado e mudou-se para uma casa ensolarada em West Village. Um brownstone que comprou e decorou com as próprias mãos. Ali deu à luz o seu filho, Alexander Vance. Deixará o nome Croft para trás. Dera ao filho o seu próprio nome. Alistair Croft, agora humilhado e grato, tornou-se um visitante frequente. Era um avô carinhoso, segurando o pequeno rapaz que representava o futuro do seu legado. Um legado que Eleanor salvara. A relação deles não era calorosa, mas fora forjada no fogo de um combate partilhado. Unidos por respeito mútuo. Eleanor fora traída. Quase destruída. Mas das cinzas da sua antiga vida, ergueu-se não como vítima, mas como uma rainha. Era mãe. Era sobrevivente. E era o poder silencioso por detrás de um império. O futuro do seu filho estava seguro. E o destino dela, agora, estava nas suas próprias mãos. A história de Eleanor é uma viagem angustiante pela traição. Mas é também um poderoso testemunho da força de uma mulher. Começou como uma vítima de uma mentira monstruosa. Um peão num jogo de bilionários. Mas recusou ser uma baixa. Transformou dor em poder. Luto em estratégia. E lutou, não só por si, mas pelo filho, e pelo futuro dele. Provou que o maior poder não é a riqueza herdada nem um apelido famoso.
É a vontade inquebrável de quem recusa ser apagado. E tu? Achaste que a aliança dela com o sogro era um mal necessário? O que achas que deveria ter acontecido ao Julian? Deixa a tua opinião nos comentários. Se esta história de drama, traição e triunfo te prendeu, dá um gosto, partilha com alguém que adore um bom drama da vida real. E não te esqueças de clicar em subscrever e ativar as notificações para não perderes a próxima história.